esse pink, eu me recordo dele falando que é uma cor que ele nem imaginava que, se fosse na década de 80, ele nem imaginava usar essa cor. E olha que magnífico que ficou, né? Oi, eu sou a Débora e hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que é a Nami. Ela é filha do grande artista, grande mestre Kazuo Akabayashi. Essa é a Nami que vai conversar com a gente hoje. Prazer, gente. Nami, preciso começar perguntando como que é o convívio, como que é crescer com um pai artista plástico, que é algo incomum, né? É uma profissão incomum. E como que foi crescer dessa forma? Sabe que eu só me dei conta que meu pai era um artista plástico, assim, muito mais velha. Porque Aham. para mim era uma coisa muito natural, né? Assim, eu cresci com ele dentro de casa, num espaço pintando, sempre todo cheio de tinta. Então não era uma coisa glamurosa para mim, sabe? Uhum. Era um pai que não saía de casa, sempre com uma roupa cheia de tinta. E eu achava assim, na verdade eu não achava nada. Era muito natural para mim. Aham. Aí com o tempo, quando eu fui crescendo, eu vi a importância dele, foi aí que eu comecei a ter um pouco a percepção do que era ser um artista, de como era diferente a minha vida comparada com as das minhas amigas, né? Uhum. E é meio isso, assim, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a ver as influências dele em relação aos meus trabalhos, coisas Sim. que eu nem imaginava que era influência, né? Aham. Mas você começa a usar as cores, de repente é uma coisa meio natural, porque você conviveu com cores a vida inteira, né? E um pouco isso, assim, nada tão... E falando um pouco disso das cores, uma questão que a gente quis abordar esse tema para exibir na feira, na Rotas, foi justamente a troca da cultura brasileira e japonesa e a forma como os japoneses contribuíram para a nossa cultura e a nossa cultura influenciou na deles também. No trabalho do seu pai, a gente vê muito isso através das cores. Então, quando ele veio para o Brasil e durante um tempo ainda, a gente vê muito aquelas cores, o ocre, um vermelho mais fechado, tal, e isso foi se transformando ao longo do tempo. Você se recorda do que ele falava sobre isso? Sim, ele dizia que a vida dele no Japão como artista era muito difícil e ele passou o período da guerra. Uhum. Então tudo que ele queria era ir para um país onde ele pudesse ser mais feliz, sentir uma alegria, e a alegria para ele eram as cores. Então ele achava que o Brasil era um lugar alegre, ele entendia que era um lugar colorido. Aí quando ele veio para cá, eu acho que assim, essa mudança não é tão imediata. Então eu acho que teve esse Sim. período de transição enquanto ele fazia as pinturas a óleo, que Uhum. eram cores mais rebaixadas. Aí Sim. conforme ele foi se naturalizando com o país, eu acho que as cores foram entrando e ficaram mais espontâneas na arte dele, assim. Sim. Acho isso. Aqui atrás da gente tem uma obra e esse pink, eu me recordo dele falando que é uma cor que ele nem imaginava que, se fosse na década de 80, ele nem imaginava usar essa cor. E olha que magnífico que ficou, né? Então, mas você sabe que eu acho que essa mudança teve um momento que ele sentiu um clique, acho que na vida artística dele, que era assim, ele gostaria que a arte não fosse tão elitista. Então, ele tinha vontade, de repente, de ser muralista. Ele não Uhum. conseguiu ser. Então, ele queria fazer uma arte em que a pessoa olhasse e sentisse felicidade, sabe?
que a pessoa Que não lindo. tivesse que ter algum conhecimento da arte para poder entender. Ele Entendi. queria que fosse uma identificação imediata com a alegria. Então eu acho que com isso ele começou a usar todas as cores, eu acho. Nossa, magnífico. Eu acho que ele alcançou o É, objetivo ele dele. dizia isso, ele queria descomplicar um pouco. Entendi. Sair de conceitos mais É, que tivesse que pensar em muita coisa, né? Criar muito conceito para algo que realmente e daí assim, acho que com isso ele conseguiu, né, com o tempo, fazer essa passagem das texturas, uma coisa um pouco mais sóbria para uma coisa, né? Ele nunca sim, deixou de usar a textura, mas ele conseguiu, acho que inserir essas cores, esses elementos que transmitissem um pouco mais de sim. leveza, tal. E você falou das texturas. Eu tive o prazer de visitar o ateliê e ver uma obra em andamento. E a textura na obra do Akabayashi é algo que chama muita atenção, desde a época bastante abstrata até as produções onde ele já foi colocando elementos da cultura japonesa. Você pode falar um pouquinho de como ele desenvolveu? Porque a técnica dele é muito rica, muito rica. Sim. A gente fala do uso da cola, que ele faz as texturas, a gente fala do parto da cor, que são as diversas cores que depois ele puxa, né? Esse trabalho nas laterais, que é tudo à mão e é magnífico. Fala pra gente um pouquinho de como ele desenvolveu isso. Sabe que ele, assim, desde que eu conheço, ele sempre usou textura. Então, no começo, ele fazia uma mistura de areia, gesso e cola para ele conseguir moldar alguns elementos gráficos no quadro. Isso na época da tinta a óleo. Tá. Daí ele sentiu falta de uma superfície um pouco menos agressiva do que essa. Aí ele começou a usar plástico já pronto. Então ele pegava os plásticos e moldava com a cola e conseguia fazer aquelas superfícies maiores. Daí ele começou a perceber que o plástico pronto não dava o resultado que ele queria. Então ele entendeu que a cola, né? Porque a cola seca, a cola descasca, a cola. Aí ele resolveu fabricar próprio plástico. E nisso a gente entrava, porque a gente era Certo. criança e só recebia mesada se ajudasse ele a fazer o plástico, cortar o plástico. Eu vivia cheia de bolhas, sabe? Era muito pequena, assim. Daí ele pegava uma madeira, acho que funcionava como fundo de tela, talvez, lá atrás. Aí ele esparramava a cola, aí ele deixava secar no sol por dias. Aí quando ele tivesse num dia bem ensolarado, que essa superfície tivesse bem molinha, ele descascava essa película. Aí essa película a gente cortava em tiras e dessa tira a gente fazia as dobraduras e ficava pronto no ateliê dele várias tiras de dobradura e até isso eu podia ajudar. Agora, cortá-los e colocar na tela eu não conseguia, porque ele falava que eu não conseguia casar direito as alturas, sabe? Então ainda tinha esse... Então eu ficava nesse momento antes, ajudar a descascar, a dobrar um pouquinho e lavar os pincéis. Ah! Que é um E, trabalho e aí é seríssimo. isso. Aí, como ele sempre gostou de cores, então o que ele entendeu? Que com esse volume todo ele conseguiria ter camadas de cores. Então ele fazia, antes dele terminar o quadro, assim, né, quando ele estava cru ainda, assim, por baixo desse rosa deve ter pelo menos umas 5 cores. Sim. Que ele passava tal, e depois ele pegava uma estopa com thinner e raspava até o de baixo aparecer. E essa última camada, que seria o rosa, mesmo assim, tinha também um pouco de thinner para soltar a cor de baixo. Para trazer os de baixo. A técnica dele é algo que se destaca Mas você muito. sabe que a coisa que mais me impressionava, mais do que isso, na verdade, era a mão firme dele.
Para os trabalhos. Porque imagina essa linha, ele fazia isso com um pincel, Nossa. né? Ele apoiava assim o cotovelo e ia. Eu falava, nossa, é impossível fazer isso. E a gente vê ali também, tudo muito minucioso, É né? muito minucioso. Tanto é que ele demorava 3 meses, né? 3 a 4 meses para Sim, fazer um sim. quadro. Sim, Então era uma bastante produção. tempo. Entre colar, fazer o plástico, colar, terminar, 3 ou 4 É meses. quase uma escultura, né? É um trabalho muito que exige uma dedicação muito grande, uma dedicação técnica muito grande. É. E os elementos que ele, a partir do momento que a obra dele voltou a ser figurativa, eu falo voltou porque no início era, e na década de 90, mais ou menos, ela volta a ser figurativa com esses elementos como temari, kabuki, o kanzashi. Você se recorda o que causou essa transformação nele, esse desejo de trazer esses elementos da cultura japonesa para dentro da obra? Não sei exatamente, mas tem um pouco a ver com essa história dele querer que as pessoas se encantassem. Então, se ele trouxesse elementos que ele achava belo da cultura japonesa, talvez isso casasse com as cores e fizesse as pessoas sentirem Perfeitamente. uma Sim, harmonia, uma coisa sim, sim. Não deixa de gostosa. ter a expressão dele Exato. dentro da obra. E daí foi muito interessante, porque quando ele começou a introduzir os temares como tema, tinham senhoras que faziam no Japão ou aqui mesmo, todo mundo mandava temares para o meu pai. Foi uma Então, coleção assim, a gente imensa, ia para o ateliê dele e brotava temares, sabe? cheia de inspiração Então lá as para pessoas ele. achavam que era isso, sabe? Assim, Sim. ele se inspirava no temari, na verdade. Para as pessoas que não conhecem o temari, você pode falar o que é um temari? Olha, eu não sei exatamente, mas pelo que eu soube, posso estar enganada. Antigamente, as pessoas não tinham muito dinheiro para comprar um brinquedo. Então, eles pegavam todos os restos de tecido da casa e eles faziam uma bola para as crianças brincarem. Assim, não para chutar, sabe? Mas eles brincavam como temari, te é mão, mari é bola. Então, acho que era uma coisa com as mãos. Certo. E como esse emaranhado, né, amontoado de tecido não era uma coisa tão vistosa, eu acho que essa coisa do bordado começou aí para deixar a bola um pouco mais bonita, tá? E são Me lindas. falaram isso. Agora eu precisaria. E são lindas mesmo. Meu pai veio para cá sabendo que já existia um pintor famoso que se chamava Mabi. Então, quando ele veio para cá, a primeira pessoa que ele procurou foi o Mabi. Ele tinha uma carta de indicação e tal. E foi uma amizade assim até o fim da vida. Então, assim, desde os momentos difíceis, assim, sabe? Meu pai, ele estava começando, o MAB já estava estabelecido. Então, existia uma coisa muito bonita, porque o meu pai conta que quando meu irmão nasceu, eles moravam, assim, o MAB morava no Jabaquara, os meus pais moravam no Cambuci. Aí tinha dias que ele não tinha dinheiro para comprar leite. Então ele andava do Cambuci até o Jabaquara, o MAB emprestava o dinheiro para o leite e ainda pagava o táxi para ele ir embora. Aí ele vendia o quadro, ele devolvia o dinheiro. E foi assim até ele conseguir, sabe? Então ele tinha uma gratidão profunda pelo MAB, sabe? E nos últimos anos de vida do MAB era muito bonito, porque daí o meu pai, quando ele começou a conseguir viver como artista, ele resolveu que ele queria morar do lado do MAB. Então ele alugou uma casa na rua, conseguiu comprar um terreno, aí a casa ficou pronta. Então ele, sabe, morou assim, praticamente, sei lá, quase que o tempo, a vida toda dele no Brasil, ele morou do lado do MAB.
E a coisa mais gostosa é que de manhã tocava o telefone, era o MAB. Vem tomar café da manhã comigo? Daí meu pai saía, eles iam lá e ficavam tomando café da manhã juntos. Os outros artistas foi meio que organicamente, sabe? Acho que a partir do MAB ele foi apresentando os outros artistas, né? Então, eu não sei como foi exatamente que aconteceu, mas eu sei que essa primeira pessoa foi que abriu o caminho para ele, sabe? Você é filha única? Não, eu tenho 2 irmãos mais velhos. Eu era caçula. Mas assim, a minha relação com ele era muito boa até eu ter, acho que, consciência do quão ele era forte, sabe? Porque enquanto você é criança, você só vê o pai, né? Então era ele que me dava banho, ele que fazia curativo quando eu caía, era ele que me levava para andar todos os dias depois do almoço. Então tinha uma coisa muito gostosa com ele. Eu acho que teve algum momento que eu entendi que ele era uma figura muito forte e daí eu não sei, assim, a gente sempre se deu bem, mas essa coisa espontânea ficou um pouquinho para trás, assim, eu comecei a ter consciência do que falar, do que esperar, do que não esperar, sabe? Mas acho que é isso. Quando eu era pequena, eu costumava dizer, por que só o meu pai não trabalha? Os outros pais se vestem bem, pegam a mala e vão trabalhar, e o meu pai fica todo sujo de tinta dentro de casa. Então isso era uma coisa que para mim era muito esquisito.